Então, bora pro show. Sou o professor Éder Bento e hoje eu quero falar com você sobre os desafios, as dificuldades em ser professor. E se você é um aluno de graduação, né, do curso de licenciatura ou pedagogia, se você pensa em se tornar professor, ou ainda se você já é professor, que seja com 20, 30 anos de carreira, eu acho que esse papo vai ser bacana para a gente refletir sobre alguns aspectos importantes dessa profissão maravilhosa que é ser um professor, tá bom? Então eu decidi escrever um pouco sobre, elencar aqui para você as dificuldades que eu enfrentei enquanto professor. Não todas, só algumas para a gente começar esse bate-papo, tá bom? A primeira das grandes dificuldades que eu tive enquanto professor foi a burocracia. Burocracia excessiva nesse sentido, né? Seria o excesso de atividades, talvez, manuscritas, de papel, fazer prova, tudo que envolver burocracia, diário, plano de aula, planejamento anual, tudo que tem burocracia na escola, e ó que tem muita coisa, tá? Tem muita coisa. Tem muita gente que acha que é só entrar na sala de aula e copiar o que está no livro e dar aula, né? Se você está pensando isso, provavelmente você nem entrou numa sala de aula ainda. Não se resume a apenas isso. Tem muita atividade antes e depois da aula que eu chamo de burocracia, tá bom? Uma outra dificuldade que eu enfrentei enquanto professor, indisciplina. Todo mundo enfrentou uma sala indisciplinada, aquele aluno que não está nem aí, ele está só querendo saber que hora que é o lanche, querendo bater o papo com um colega, contar sobre as atividades do dia a dia pro amiguinho, e ele não quer saber de nada na sua sala de aula, e ele, inclusive, te desrespeita às vezes, é alguma coisa nesse sentido, a gente chama de indisciplina. Uma outra dificuldade, desinteresse, que é justamente um grande causador da indisciplina. Às vezes o aluno ele não tem aquele controle sobre si porque ele está totalmente sem interesse para aquilo que você está falando na sua aula. Então o desinteresse é uma grande dificuldade que eu também enfrentei em algumas turmas, em alguns momentos. Cada turma tem o seu jeito, tem sua peculiaridade e em cada turma um desafio é maior do que outro, uma dificuldade ela se sobressai em relação à outra. Uma outra dificuldade que eu também enfrentei enquanto professor, insegurança. Eu já dei aula em turmas, em escolas onde existia risco de você ser agredido, né, em algum ambiente onde tinha tráfico de drogas, etc. E se você também já passou por isso, né? Eu conheço professores que inclusive foram ameaçados já, e isso causa uma sensação muito difícil para o professor em querer trabalhar. A gente não se sente motivado de dar aula, né? Afinal de contas, você está correndo risco de morte. Então, a insegurança também é uma grande dificuldade que a gente elenca em ser professor. Uma outra grande dificuldade, inovar. A dificuldade em inovar. Muitas pessoas pensam que o professor ele sabe de tudo e a gente não sabe. E principalmente no nosso sistema educacional, em que muitos professores eles passam pela faculdade, vão dar aula e lá na escola eles costumam seguir o mesmo rito, sabe? O mesmo procedimento todo dia. Cria uma aula rotineira, é a rotina, aquilo que nunca muda. E inovar nesse contexto é muito difícil. E a gente precisa, né? Óbvio que a gente precisa. E, além disso, eu coloquei outros, como eu disse no começo, a gente não colocou todas as dificuldades aqui, e eu imagino que você possa ter passado alguma outra dificuldade e talvez possa compartilhar conosco. Então, deixe nos comentários aí que tipo de dificuldade você, enquanto professor, se você é professor, ou enquanto aluno também, que tipo de dificuldade você já passou, ou viu algum colega, algum professor passar enquanto estava exercendo a sua profissão, tá bom? Mas para você entender por que eu decidi escrever esses itens, eu decidi falar para você qual dessas dificuldades que eu elenquei aqui foi a minha maior dificuldade ao longo da minha carreira. E eu já vou adiantar logo qual é, tá bom? A burocracia. Para mim, a burocracia foi a maior dificuldade que eu enfrentei enquanto professor. Enfrento, né, a cada dia que a gente entra na sala de aula, nós enfrentamos essa burocracia. E eu vou contextualizar um pouco, contando um pouquinho da minha história para você entender, tá bom? Então, em 2004, eu comecei a dar aula.
Tinha lá 18 para 19 anos de idade, eu ainda cursava a faculdade de matemática e de química simultaneamente, e nos horários vagos eu assumi algumas aulas de química no ensino médio de um internato, de uma escola no modelo internato. E eu acabei tendo contato com um monte de aluno, um monte de professor bacana, aprendi muito com esse pessoal, mas o interessante é que era uma escola particular, então quando eu comecei a dar aula lá, eu cheguei e eu já tinha nessa escola de ensino médio, eu já tinha um diário eletrônico, então eu precisava lançar os conteúdos de forma eletrônica, não precisava escrever nada. As notas era tudo online, tinha uma plataforma online que a gente entrava e já lançava as notas. Eu precisava preocupar em basicamente elaborar meu plano de aula, né? Fazer um plano de aula, digitado mesmo, ou não necessariamente eu planejava, fazia um plano de aula, porque tinha um material didático, eu seguia o plano de aula já estabelecido pelo aquele material didático, e além disso, para elaborar provas, eu tinha um software de gerenciamento de questões, então eu elaborava questões muito rapidamente, eu simplesmente selecionava por conteúdo e por o interesse, né, o meu objetivo em avaliar, então ficava muito mais fácil selecionar isso. Isso em 2004, quando eu comecei a dar aula. É por isso que eu dava conta de dar aula e fazer duas faculdades ao mesmo tempo. E eram em cidades diferentes, inclusive. Beleza, eu passei de 2004 até 2008 dando aula nessa escola, nesse colégio, e desenvolvi muito a minha habilidade em relação a dar aula mesmo, a ser professor. Porque o meu foco basicamente era planejar a aula, era como que eu ia abordar o conteúdo com o aluno, que tipo de atividade, que tipo de metodologia que eu ia fazer com eles. Tá? Eu não tinha preocupação com essa burocracia por trás, porque era muito informatizado, era muito mais prático. Mas aí, em 2008, eu fui convocado para assumir uma vaga, né, de um concurso público que eu havia passado na Secretaria Municipal de Educação da cidade de Anápolis, como professor de matemática e ciências. E eu fui assumir essa posição e eu fui dar aula, na primeira turma que eu entrei, em 2008, já tinha 4 anos de experiência como professor de ensino médio, eu entrei no 7º ano do ensino fundamental para dar aula de ciências e matemática ali, do 6º ao 9º, certo? O que acontece? Eu me choquei naquele primeiro momento, porque quando eu entrei no âmbito, né, da iniciativa pública, né, da rede pública de educação, primeira coisa que eu já me assustei, o diário. O diário, ele era manuscrito. Eu tinha que escrever cada conteúdo, cada aula eu tinha que fazer a chamada. Aqui, as chamadas eram feitas com um cartãozinho. Os alunos chegavam, aqui em outras escolas que eu dei aula particular nesse período de 2004, 2008, não foi só no internato, mas em outras escolas que eu dei aula, os alunos eles faziam a frequência, né? Eu tinha a frequência dos alunos por um cartão, eles passavam um cartão na entrada e isso já registrava no sistema que ele estava presente, ponto. Eu não precisava preocupar em fazer chamada, sabe? Então, em 2008 eu já tinha que fazer chamada, eu tinha que marcar a presença de todos os alunos, eu tinha que escrever de forma manuscrita, eu tinha que fazer aquele esqueminha de traçar, sabe? Traçar, fazer pontinho, pezinho, pegava a régua, traçava, dava uma rúbrica para não ter fraude. Toda essa parada, se você é professor, sabe o que eu estou falando. Eu cheguei a deparar com escolas que a prova era feita no mimeógrafo ainda. Mimeógrafo é uma parada que usava uns papel carbono, umas coisas assim. Edu, ajuda aí. O Edu é o editor desse vídeo, ele pode colocar para você uma imagem desse mimeógrafo em algum lugar aí, ele vai mostrar para você. Põe na tela aí, Edu, ajuda aí. Tá vendo? Isso é um mimeógrafo, se você não conhece, você é um professor novinho, não passou essa época, né? Eu também não deveria ter passado, mas eu tive contato com isso aí também. Quando eu era aluno, e quando eu fui professor, eu ainda vi alguns professores usando isso aí, né, para poder imprimir, digamos assim, reproduzir as suas provas para os alunos responderem. Claro que foi por pouco tempo que aconteceu isso, porque logo em 2008 já estava acontecendo algumas mudanças, né, em relação a isso, então as provas já estavam sendo impressas na maior parte das escolas públicas aqui na minha cidade, e a gente continuou nesse desenvolvimento. E de 2008 eu fui trabalhando, né? Fui dando aula e aprendendo aquele contexto, eu tinha que ter outras preocupações burocráticas, eu tinha que fazer um plano de aula
toda semana eu tinha que apresentar um plano de aula. Esse plano de aula também tinha que ser manuscrito, não podia ser digitado, E é aquele plano clássico que você aprendia na faculdade. Sabe quando você entra na faculdade? Eu estava fazendo faculdade nesse período de 2004 aqui, né? E eu vi aquelas aulas lindas, maravilhosas, que tinham um monte de teoria bacana, que você fala, nossa, que coisa linda. Quando eu entrar na sala de aula vai ser mil maravilhas, todos os alunos vão estar lá sedentos por aprender. Eu imaginava que era isso. E bastava eu fazer o quê? Um plano de aula naquele modelo, né? Definir um tema, colocar justificativos, objetivos, definir a metodologia, né? A bibliografia, a forma de avaliação, material didático, pronto, estava tudo certo. Se eu fizesse tudo isso, essa parte burocrática, quando eu chegasse na sala de aula, eu estaria totalmente preparado para dar aula. Só que eu percebi que não, que o plano de aula que a gente planejava, que a gente usava, não fazia muito sentido na prática. Acabava que a gente fazia aquele plano simplesmente para cumprir tabela, sabe? Porque a coordenadora ficava cobrando, você fazia o plano de aula. E aí, toda semana eu tinha que fazer um plano de aula. Para cada escola que eu tivesse, para cada turma que eu tivesse, eu tinha que fazer um plano de aula semestral e manuscrito. E aí, ao longo do tempo, foi melhorando, que nada, não foi melhorando, foi piorando. Porque eu recebia pouco, trabalhava muito, porque eu continuei trabalhando na iniciativa privada e dando aula na rede pública. E eu tinha que fazer plano de aula, e plano de aula, e plano de aula. Era muita burocracia. Prova era uma dificuldade para elaborar a prova para esse tanto de turma, né? Porque eu não tinha o gerenciador de questões que eu estava acostumado. Aí o que acontece? Eu aguentei 3 anos, 2008 aguentei 3 anos aí, e aí eu decidi sair da rede pública. Eu falei, não vou mexer com isso não, paga pouco demais e a exigência é grande demais por pouca besteira aí, não vou ficar nesse negócio não. De forma bem franca, eu queria desistir, jogar a toalha. E aí, depois de muita conversa, alguns conselhos de pessoas muito bacanas e importantes para mim, eu decidi pedir licença por interesse particular. E eu saí e fui dedicar só em dar aula na iniciativa privada. E aí eu ralei, peguei muita aula, mas muita aula. Eu cheguei a dar aula em 4 cidades diferentes. Então, é isso, de manhã, à tarde, à noite, dando aula em todos os níveis, fundamental, médio, superior. Eu pegava era aula, o importante é dar aula. E a qualidade da aula, o Edu pode me dizer como é que era a qualidade da aula, né, Edu? Mostra aí. Era mais ou menos isso aí. A qualidade da aula era cada vez mais baixa, porque quanto mais você tem que se dividir em focos distintos, menor vai ser a sua qualidade naqueles focos. E em 2013 eu venci a minha licença por interesse particular, que era de 2 anos, e aí eu voltei para a rede pública, né? Voltei e eu estava dando lá em torno de 60 horas aula por semana, dividida em iniciativa privada, pública, sem contar os domingos que eu dava aula nos cursinhos da vida ainda. Era de manhã, à tarde e à noite, como eu falei. E eu estava extremamente sobrecarregado, mas muito sobrecarregado. E aí eu percebi que aquilo não estava rendendo, porque a minha aula estava cada vez de menor qualidade, né? Então eu tive contato com excelentes professores, tanto na rede pública como na rede privada. Mas eu também tive contato com professores muito ruins, que me ensinavam o que não fazer. E quando eu percebi, eu estava me tornando professores ruins. Eu estava me tornando um professor ruim, que estava fazendo basicamente o que eu tinha aprendido para não fazer. Percebe a dificuldade? Olha o paradoxo que eu estava me envolvendo. E aí eu comecei a reduzir a carga horária e comecei a repensar a minha metodologia, a forma que eu dava aula, a forma de professor que eu era. E em 2015 eu me foquei, né, me concentrei basicamente na rede pública. Eu fiquei basicamente dando aula na rede pública a partir de 2015, especificamente na rede pública, e eu pude trabalhar algumas outras metodologias, testar algumas outras formas, para a gente, ao longo do tempo, né, tentar ver se a gente tinha algum resultado diferente. E a gente teve alguns resultados. Alguns resultados interessantes, melhorou a qualidade de ensino da rede pública aqui, a gente começou a desenvolver essa parada. E em 2017 eu tive a oportunidade de participar como assessor pedagógico da rede municipal aqui
da minha cidade. Assessor pedagógico é como se eu estivesse visitando todas as escolas e coordenando todos os professores de área. Então eu coordenava professores de ciências e de matemática dos anos finais, do 6º ao 9º ano. Então eu tive a oportunidade, grata oportunidade, de visitar os meus colegas e aprender muito com eles. Eu comecei a conversar com cada um deles. E aqui eu já achava assim uma coisa louca, porque nessa época aqui de 2015, a gente já estava com o diário, não era mais manuscrito, a gente já podia fazer o diário no Excel, que é até hoje, inclusive. A gente faz o diário no Excel lá, tal, mas tem que fazer a chamadinha do mesmo jeito. Mas pelo menos eu posso copiar e colar alguns itens, não preciso ficar digitando toda hora. Já diminui um pouquinho o trabalho. As provas a gente continua fazendo, né, cada um com seus bancos de questões, não tem nenhum gerenciador de questões, não tem nada que facilita isso aí nesse momento aqui. Mas a gente estava lá já com uma certa melhora, já tinha reduzido um pouquinho a burocracia. Os planos de aula já podia ser quinzenal, já podia ser digitado, então já facilitava um pouco mais. Só que continuava aquele plano de aula simplesmente para cumprir tabela, você não seguia aquilo realmente. Em 2017, quando eu visitei todas as escolas da rede, conversei com os professores, eu comecei a aprender com eles. E eu comecei a perceber que eles também estavam exaustos, eles estavam dando aula de manhã, à tarde e à noite, e eles estavam sendo sugados, a energia que eles perdiam para planejar a aula, lhes faltava para dar a aula. Isso está errado, né? Não estou falando que a gente não tem que planejar, pessoal, só que tem que existir um equilíbrio, né, entre planejar a aula e dar a aula, e oferecer aquela aula com o aluno em si. Porque se você só planeja e na hora que você vai dar aula, você está tão desgastado, tão exaurido as suas energias, que você nem lembra o que você planejou aqui. Aliás, você planeja de uma forma que nem faz muito sentido na hora de aplicar. E muitos professores, eu tive contato com muitos professores, e todos eles, né, a maioria deles, me relatavam a mesma coisa, que eles faziam o plano de aula simplesmente por fazer, não fazia sentido nenhum na hora de aplicar, porque na hora do vamos ver mesmo, eles não seguiam nada daquela parada. Para que isso? Burocracia excessiva. Eles estavam sempre se desgastando em relação a isso e não tinha sentido nenhum, não trazia ganho nenhum da forma que era feito. Em 2018, eu tive a oportunidade de trabalhar na gestão de escola e ver o outro lado, ver a parte burocrática de uma secretaria. Eu pude trabalhar, né, de 2017 para 2018 ali, eu pude trabalhar nessa parte da secretaria, fazendo o diário mesmo, sabe a parte burocrática que eu não gosto? Pois é, eu fui trabalhar exatamente com isso. Eu continuei uma parte na sala de aula, né, fazendo algumas aulas aqui também, eu nunca saí da sala de aula, sempre dando aula em algum momento, sabe, em certo grau, menor ou maior, mas sempre na sala de aula. Mas aqui em 2018 eu estava, na maior parte do tempo, na parte de gestão de escola, gestão escolar. E eu descobri que a gente acabava fazendo muita burocracia na escola porque a gente tinha que repetir o mesmo trabalho mais de uma vez. Eu tinha que oferecer para a Secretaria de Educação a mesma informação 3 vezes. A mesma informação, só que eram para setores diferentes, não existia uma conversa, não existia uma conexão, sabe, uma comunicação entre os dados. Então acabava que tinha que repetir muito, era gerar retrabalho atrás de retrabalho, era muito diário, era muito relatório, que no final das contas não dava muito ganho gerencial. Né? E então eu consegui ver isso, ver a dificuldade que o gestor tem em coletar os dados de forma eficiente e aplicá-los, a dificuldade que o professor tem da burocracia excessiva para ter esses dados para oferecer para a gestão. Então é uma salada muito doida, não fazia sentido tudo isso. E aí estamos aqui, em 2020. Eu, depois de estudar tudo isso, de ter toda essa experiência, mais de 16 anos de experiência em todos esses setores, eu percebi algumas coisas, pessoal. Eu percebi que a gente precisa repensar como a gente vai utilizar a burocracia na educação. A burocracia ela é muito excessiva. Como eu disse, é uma das minhas maiores dores. Ela é muito grande. Não é que não tem que ter burocracia. Burocracia serve para organizar alguns processos, só que ela não pode atrapalhar e sugar energia como ela tem feito. E aí eu tenho algumas propostas. E a primeira coisa que eu preciso comentar com você em relação a isso é o seguinte: nós, professores, confundimos objetivos com metas. Aliás, a gente só pensa em objetivo e a gente esquece meta. O que eu aprendi ao longo desses anos, e eu tenho aprendido, né? A gente não sabe tudo,
O professor sempre diz isso, a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. E eu estou aprendendo algo muito legal. Olha que parada legal. Eu e você, professor, nós estamos mal acostumados e preocupamos em planejar a aula e esquecemos de planejar a vida, a vida do aluno talvez, a nossa vida com o aluno. A gente esquece de planejar isso. A gente planeja a aula, mas não planeja a vida. E tá errado. Porque se você não tem um planejamento para a sua vida, você não tem clareza de foco. Você não vai saber onde é que você vai chegar com o seu aluno. E é por isso que a aula ela é pouco produtiva. É por isso que a nossa aula, muitas vezes, ela é pouco atrativa para o aluno. Porque não tem clareza de foco, ele não sabe exatamente para que serve aquilo, ele não sabe para onde que ele vai. Nem a gente sabe, a gente simplesmente levanta e vamos lá mais um dia. Vou ensinar de novo a mesma parada. Hoje eu vou ensinar sistema linear. Hoje eu vou ensinar adição, subtração, multiplicação, divisão. É isso. Vou ensinar problema com porcentagem. Pronto. E aí você pensa que faz uma paradinha lá simples, contextualiza uma coisa meia boca e tá achando que aquilo faz sentido para o aluno. E não necessariamente faz. Não necessariamente aquilo faz. A gente tem que entender que dado, informação e conhecimento são conceitos totalmente diferentes. A gente pode falar sobre isso em um outro vídeo, mas são diferentes. A gente não pode simplesmente passar dado e informação para o aluno se aquilo não for fazer sentido no contexto dele, não vai se tornar um conhecimento apropriável, ele não vai sedimentar, armazenar aquilo e levar para a vida dele. Entende? Então a gente tem que ter clareza de foco, a gente tem que parar de pensar só em objetivos. Porque quando a gente pensa em objetivos, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, objetivo se refere a propósito, a sonho. Então se você planejar a sua aula baseado só em objetivos, você está pensando em sonho. E sonho não é algo que necessariamente você alcança. E a ideia do plano de aula é preparar você para dar uma aula produtiva, para que o seu aluno alcance alguma coisa. Então a gente tem que parar de pensar só em objetivos e passar a pensar em metas. O que seriam metas? Seriam objetivos quantificados. Errei aqui. Quantificados, é isso. Quantificados. Metas são objetivos quantificados, são sonhos que você vai quantificar, como a gente chegar lá, sabe? Metas é como você vai fazer, o passo a passo que você vai seguir para chegar naqueles objetivos, tá bom? Esse é o conceito importante. Então, primeiro, você define os objetivos. Depois, você traça metas. A grande questão é que a gente fica preso aqui, ó. A gente define os objetivos da aula. Seja franco. Pega o seu plano de aula, o último que você fez aí. Dá uma olhadinha. Você deve ter colocado um objetivo. Um objetivo mais ou menos assim, trabalhar o conceito de círculo e circunferência com o aluno. Nossa, legal, bacana. Mas e aí? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai quantificar esse objetivo? Qual é o passo a passo para você chegar lá, para o aluno realmente entender esse conceito e transformar isso em conhecimento e apropriar aquilo para que ele faça sentido na vida dele. E por isso tem um monte de aluno que não quer nem saber, que não gosta de matemática, que não faz sentido na vida dele, tá? Então, é importante a gente definir objetivos para traçar as metas, definir objetivos para traçar as metas, porque isso vai motivar e engajar o seu aluno. Se você quer motivar e engajar o seu aluno, trazer ele para junto de você, para que ele participe desse processo de conhecimento, para que ele traga o conhecimento que ele tem e você medie toda essa parada, você precisa definir objetivos e traçar metas. E como é que a gente pode fazer isso? Beleza, bom que você perguntou, né? Faz de conta que você perguntou. A parada é o seguinte, estudando muito, né, ao longo desses anos, como eu te disse, eu percebi que existem algumas ferramentas interessantes, né, na área de coaching, então as ferramentas bacanas para você planejar a vida, né, para você melhorar a sua vida, ter clareza de foco e tal, planejamento, etc.
E trazendo esses conceitos que eu tenho aprendido, eu comecei a aplicá-los no âmbito da aula, como professor, né? Como é que eu posso trazer esses conhecimentos para melhorar a minha carreira, para melhorar eu, pessoa, professor? Como que eu posso ser um professor melhor? E aí o que a gente fez? A gente pode traçar as metas das aulas utilizando uma ferramenta bem bacana, tá bom? Essa ferramenta de definição de meta, chamada de SMART, ferramenta bem bacana, que ela tem um significado, cada uma dessas letras aí, né? E se liga. SMART. S significa específico, vem no inglês, né? Específico. M significa mensurável. A significa alcançável ou atingível, vamos dizer assim, né? A gente pode colocar atingível, do jeito que você preferir. Atingível. O R significa relevante. E o T, temporal. Então, específico, a sua meta, ela precisa ser específica, mensurável, atingível, alcançável, relevante e temporal. Tem que ter prazo. Tem que ter prazo para acontecer. Se você pegar o seu plano de aula e se você segue aquele passo a passo que a gente costuma aprender na faculdade, você entende que existem alguns elementos no plano de aula que fazem parte desses conceitos aqui. Por exemplo, você pode pegar lá o item mensurável, a avaliação, a forma de avaliar no seu plano, talvez seria a forma de mensurar isso, né? Talvez você poderia pensar assim, né? Por exemplo, se você faz um plano de aula contextualizado, talvez é para trazer uma relevância para o aluno, etc. Prazos, você define quantas aulas você vai precisar para poder trabalhar aquele conceito, aquele conteúdo. Então, tudo isso. Agora, eu quero ir um pouco além em relação a isso. Um plano de aula SMART, você precisa deixar de trabalhar só objetivos e trazer a visão de metas. E começar a trabalhar isso com clareza com o seu aluno. É você parar para pensar o seguinte, o que eu vou ensinar agora vai ser bem específico. Eu não vou pegar um tema abrangente, operações aritméticas, e vou colocar lá, não, peraí, seja mais específico. O que dessa parte eu vou ensinar? Sabe? Há múltiplos e divisores. O que especificamente desse item você quer trabalhar? Qual conceito você pode elencar em relação a isso? Mensurável. Como é que você pode mensurar se o aluno está entendendo aquilo ou não? Busca feedbacks, tenta outras paradas, sabe? Para tentar alcançá-lo. Atingível. Você tem que colocar na sua meta algo que vai ser possível de você alcançar. Não adianta nada você trabalhar uma meta aí que você vai ensinar sistemas lineares para um aluno do 7º ano em uma aula. Você precisa pensar se vai ser atingível isso, sabe? E o que você vai fazer para alcançar? Trabalhar plano cartesiano. Como você vai trabalhar plano cartesiano? Eu estou citando matemática que é a minha parada, mas você pode colocar outras disciplinas, ciências, né? Como é que eu vou ensinar na área de ciências? Como é que eu vou ensinar mistura de substâncias? Quanto tempo eu vou precisar para fazer isso? Será que o que eu estou planejando, a minha meta que eu estou planejando, ela vai ser atingível? Será que vai ser relevante para o meu aluno? Qual a real relevância de estudar logaritmo com o meu aluno? Tem que trazer relevância para ele, porque senão ele não vai querer estudar aquilo, ele não vai querer saber daquilo, você não vai ter a atenção do seu aluno. E a gente pode falar um pouquinho sobre isso ao longo do tempo, e eu quero que você entenda que isso aqui é só um início de conversa, tá? Eu quero aprofundar um pouco mais nesses assuntos com você, mas para isso eu preciso saber se você gostou do que você viu até aqui, se você quer ver mais, se você quer mais conteúdo nesse sentido. Então, se você gostou, se você quer saber mais, dá uma curtida, compartilha
compartilhe esse vídeo aí com algum outro professor que você conhece, se inscreva no canal se você estiver vendo no YouTube, ou siga a gente aí nas redes sociais, onde você estiver vendo, não importa, deixa comentário falando o que você gostou, o que você não gostou, dá a sua opinião, quais as dores que a gente comentou aqui, quais outros você quer saber, você quer que a gente fale um pouquinho. Eu falei sobre burocracia, que é algo que me afligia, e eu falei só um pouquinho, não falei tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente pode falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos, mas eu preciso saber se eu acertei no conteúdo, então deixa o seu feedback aí pra mim, tá bom? Então por hoje é isso. Ao longo dos próximos vídeos a gente vai melhorando um pouco essa conversa e aprofundando em outros aspectos que a gente entrou. Beleza? Forte abraço e é isso aí. Eu quero ver o seu show.